O texto ele está em Colossenses, no capítulo 4, os versos 2 até o 6. Livro de Colossenses, no capítulo 4, versículos de 2 ao 6. É uma carta de Paulo. Paulo escreveu enquanto esteve na prisão, dando recomendações à igreja de Colossos. E essa porção que a gente vai estar lendo é a parte final da carta, que ele dá outras instruções, àquela comunidade, àquela igreja. E a gente vai estar meditando um pouco sobre isso nessa noite. Então, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Para essa noite, eu gostaria de levantar alguns pontos, que a gente vai estar correndo para meditar. Quando a gente pensa num tribunal, a gente tem algumas figuras ali, o juiz, a gente tem o advogado, o réu, que é aquela pessoa que está sendo acusada, e também, eventualmente, testemunhas. E as palavras têm poder, de acordo com aquela ação que aconteceu, aquele julgamento, as palavras daquele juiz, elas podem ser positivas, para aquela pessoa, para aquele réu que está sendo julgado, e podem declarar liberdade a ele, ou o contrário, dependendo da causa, a situação, a palavra do juiz, ela pode ser pesarosa sobre aquele réu. Então, as palavras, elas têm poder, e a gente pode usar as palavras para o bem, pode usar para o mal, pode usar para se alegrar, para provocar tristeza. E eu gostaria de estar trazendo algumas reflexões hoje sobre a questão das palavras na oração, as palavras na proclamação do Evangelho e também no testemunho aos perdidos, que é o que Paulo coloca de forma bem específica aqui no texto. Na semana passada, a Ingrid, ela nos trouxe um pouco sobre o aspecto da oração, aquilo que ela pode provocar em nós, na questão do corpo, cientificamente falando, mudanças, alterações, o desenvolvimento que acontece nesse lóbulo frontal. E hoje eu gostaria de trabalhar um pouco a oração no aspecto mais prático, assim, Então, Paulo, ele não tem vergonha de pedir que orem por ele. Isso é um aspecto que a gente tem desenvolvido muito bem, eu acho, em nossa igreja, no nosso momento Paulo e Silas, a questão de colocar os nossos pedidos para a comunidade, para os irmãos estar orando. Então, Paulo, apesar de ser um apóstolo, ele foi um homem muito importante, principalmente para os gentios, que ele foi o agente usado por Deus no ministério aos gentios, e ele pede oração para a igreja, e incentiva também a igreja a se dedicar à oração. A nossa oração, ela deve ser fiel, perseverar na oração. Paulo, ele coloca: dediquem-se à oração. E o que é perseverar na oração?
a gente deve ser insistente, deve continuar a colocar os nossos pedidos a Deus. Eventualmente, a nossa oração ela não é atendida logo, ou no momento em que a gente espera, mas a gente deve perseverar, deve seguir em frente, né? E pensando nessa perseverança, eu lembrei, a gente está no Geminado Novo, então no início do ano a gente recebeu o nosso carnê de IPTU e tinha alguns detalhes lá que não estavam corretamente colocados ali, e eu fui na subprefeitura para pedir esse ajuste, né? Aí eles falaram que iriam encaminhar para a secretaria responsável lá essa solicitação, e enfim, aí eles encaminharam, aí mandaram uma devolutiva, na verdade não mandaram nenhuma devolutiva, e eu fui, né, questionando eles, já tem uma resposta, né, porque a cobrança ela vem, né, se o prazo determinado para o pagamento da conta se extrapolar, a gente vai pagar juros de qualquer forma, enfim. Então, o ônus sempre fica para a gente. Então, sempre fui indo atrás e eles falaram, olha, foi feita essa etapa, agora vai estar indo, né, para frente na Secretaria da Habitação. E nessa semana eu tive uma devolutiva, eles fizeram um ajuste, porém o valor, né, não foi alterado significativamente, além de que o prazo, né, como foi feito, como eu recorri desse carnê, eles alteraram o prazo de vencimento, né, para aquele desconto com 10%, só que eles enviaram o carnê 6 dias após, né, esse prazo. Então a gente gosta de aproveitar o descontavista também, né? Então eu voltei a enviar e-mail para eles, olha, né, entendi essa parte ali, só não entendi porque não houve, né, se houve essa alteração na área, né, não houve alteração no preço e também não houve a alteração do prazo, né, dentro que eu poderia estar fazendo o pagamento, né? Então eles prontamente responderam, falaram que iam verificar a situação e por fim eles me retornaram, né, com o carnê devidamente alterado. Né, se a gente não insiste naquilo que a gente quer alcançar, naquilo que a gente sabe que pode alcançar, a gente não vai ter o resultado disso. Né, se eu tivesse ficado calado lá no início, né, provavelmente essa alteração nem ia ser percebida, não ia ser feita, né? Isso pode implicar em alguma questão no futuro, né? A gente não sabe, mas essas questões legais a gente precisa ficar sempre atento. E é dessa mesma forma na oração também, né? Se Deus não tem te respondido ou tem demorado a dar a resposta, persevere, né? Não desista, que o Senhor ele tem um propósito, né? E esse período de oração ele vai estar trabalhando na sua vida, né? Vai estar desenvolvendo a fé na sua vida, e ele vai estar trabalhando, né, nas formas em que a gente muitas vezes não consegue ver, né? Mas ele tem um propósito para tudo isso. Em Atos 1,14 diz que os discípulos eles sempre se reuniam em oração, né? Então, persistir na vida de oração, ser dedicado e não desistir, isso deve ser um estilo de vida para o cristão. Um cristão verdadeiro, ele deve ter a oração como parte da sua devoção, da sua existência para a glória de Deus. Em Atos 2,42, após a pregação de Pedro, é relatado que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, isso é um ensino, né, para o povo de Deus. Já desde o início da igreja primitiva, né, quando Pedro ele fez aquela primeira pregação, já o povo, né, aquelas pessoas, eles se reuniam para ter essa comunhão da palavra, ter comunhão na oração, no partir do pão. E se Deus ele demora a
responder, também não quer dizer que Deus ele está relutante em nos atender. Né? Mas, apesar disso, Ele está trabalhando para que a nossa fé ela possa ser trabalhada, possa ser aumentada, para que a gente esteja apto, pronto a receber aquela bênção ou aquele pedido que a gente está colocando diante dele, para a gente poder receber esse cuidado que a gente está clamando a Deus. A oração ela deve ser vigilante. Muitas vezes a gente está em nosso momento de oração e a gente escuta um barulho no vizinho, escuta eventualmente uma música ou um rádio, alguma discussão, e a gente se desliga da nossa conexão com Deus, da nossa oração. E por que ela deve ser vigilante? Essa chamada de atenção do apóstolo é para que a gente esteja concentrado, atento, ligado naquilo que a gente está fazendo diante de Deus. Às vezes a gente está cansado, eu vou orar, e por fim a gente perde um pouco o foco, a gente se distrai com as coisas que estão ao nosso redor. E Paulo ele fala para a gente ter esse cuidado, quando a gente está elevando as nossas palavras, o nosso pensamento e o nosso coração a Deus. Em Salmo 141, 2, o salmista ele fala: seja a minha oração como um incenso diante de ti. Quando a gente pensa no incenso, ele é um aroma agradável que ele vai subindo, e que a minha oração ela possa ser também como esse incenso, ele vai subindo a Deus, que ele se achegue a Deus, não bata apenas no teto e volte. Wiersbe, ele escreve: orações corriqueiras são orações sem resposta. Aí eu fiquei um pouco curioso, a gente ouve bastante essa palavra corriqueiro, mas o que significa? E no Google eu encontrei três significados, que eu vou estar colocando aqui. Corriqueiro é algo que se encontra dentro da normalidade ou habitual. Algo que é sem graça, sem estilo ou brilho, ou desgracioso. E o terceiro é que se comporta ou se expressa de maneira inquieta, desassossegado. Então achei bem interessante, esses significados, especialmente esse terceiro aqui, que se comporta ou se expressa de maneira inquieta. Às vezes, se a gente se olha ou vê, como é difícil sossegar ou ficar quieto diante da presença de Deus. Que a nossa oração ela não seja corriqueira dessa maneira, que a gente se porte com a devida reverência diante de Deus. Afinal, Ele é o autor da nossa salvação, foi Ele que nos propiciou esse relacionamento, por meio de Jesus Cristo com o Pai. E a gente precisa aproveitar esse relacionamento. Esse relacionamento com o Pai, ele é fundamental. Mesma coisa com um exemplo, na nossa família, a conversa, o diálogo dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Se não houver conversa, não vai ter harmonia nos acontecimentos, nos eventos da casa. Se não houver conversa de quem vai ao mercado, de quem vai fazer tal tarefa ou aquilo outro, vai ter uma desorganização, vai começar a ter problemas, a faltar empatia, a faltar cuidado um pelo outro. E essa mesma forma que a gente fica com Deus, se a gente não conversar com Deus, a gente vai ficar distante, vai ficar afastado. Em um momento a gente não vai mais sentir a alegria de estar conversando com o nosso Pai amado. Que a gente possa estar tendo esse cuidado, que a gente possa ter essa comunicação e essa comunhão devida e corretamente com o nosso Pai. A oração ela deve ser grata. Quem apenas pede e não agradece é egoísta. Em Colossenses 1, 3, nessa mesma carta, Paulo diz o seguinte: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. A gratidão ela deve ser
parte da oração, em 1:12, está escrito, Paulo escreve o seguinte: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele agradece a Deus porque a gente pode ser família de Deus, fazer parte dessa família. Em 2:7, Paulo ainda escreve: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A gente está em Deus, a gente deve se firmar nele, a gente está sendo edificado nele a cada dia. A Vitória colocou um soldado de Cristo, ele se prepara, ele não vai só para a batalha no momento que é chamado, vai para a guerra e está pronto. Não. O preparo do soldado ele é intenso, ele é contínuo, para que no momento em que vem a guerra, no momento em que vem a batalha, ele esteja pronto, preparado, com domínio sobre as armas que ele vai usar, para que ele possa guerrear. Da mesma forma, o soldado de Cristo, ele deve estar preparado, deve estar se preparando, deve estar treinando, para saber usar bem as armas, a Bíblia, a comunicação com Deus, a comunhão com os santos, e ser grato, transbordando de gratidão. A gratidão, ela deve estar firme e viva em nossos corações. Afinal, alguém morreu por mim, morreu em meu lugar e me propiciou uma nova vida, que eu possa estar desfrutando dessa nova vida com gratidão, não apenas querendo a bênção, mas também sendo grato por essa bênção e sendo abençoador para outros também. A oração ela deve ter propósito. Muitas vezes as nossas orações são vagas e são gerais. Senhor Deus, abençoe os missionários que estão lá na África. A gente precisa ter maior objetivo com relação às nossas orações. Que a gente possa saber colocar detalhes. Os detalhes eles são importantes nessa declaração a Deus, porque eles nos aproximam daqueles a quem estamos orando, eles nos fazem ter uma expectativa maior, e quando Deus responde, a nossa fé ela vai ser fortalecida, vai ser aumentada. Como é bom a gente ver um testemunho de uma oração atendida nos seus detalhes, e ver que Deus esteve ali no seu cuidado, nas minúcias esteve operando. E quando nos damos conta, muitas vezes, em questões que às vezes nem levantamos, mas o Senhor esteve ali, cuidando e operando. E seguindo com relação à declaração da palavra, Paulo ele coloca: ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Interessante, Paulo poderia estar pedindo oração para que ele fosse liberto. A minha liberdade vai ser mais importante para eu proclamar o Evangelho. Mas não, Paulo ele não pede para que Deus abra as portas da prisão, mas que abra portas do ministério. Ele está preocupado com o ministério, com o evangelismo, com a proclamação da palavra. Então ele coloca isso para a igreja: olha, lembrem de nós em oração por isso. Paulo estava na prisão por causa do mistério de Cristo, que dizia respeito aos judeus. Esse mistério de Cristo, eu já coloquei uma outra mensagem, com relação à vinda de Jesus para os gentios. O povo de Israel, o povo judeu, eles não aceitaram a Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Messias. E esse mistério, ele foi revelado, esse mistério de Cristo, e para o povo judeu, ele foi revelado aos gentios. E que Jesus, ele é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. E Paulo, ele está preocupado em proclamar esse mistério de Cristo, proclamar esse Evangelho para o povo
não cristão, para os gentios, né, da época. Paulo, ele estava na prisão porque ele foi preso em função dessa defesa que ele falou, né, dessa proclamação do Evangelho aos gentios. Então, alguns judeus ali no templo, eles não estavam de acordo com esse Evangelho que Paulo estava pregando para, né, o povo gentil, e alguns acusaram ele de ter trazido gregos para dentro do templo, né? Então essa foi a razão em que Paulo ele foi preso. Isso a gente pode encontrar lá no livro de Atos, no capítulo 20. E lá, aqueles cristãos judeus legalistas, né, que estavam ali naquela comunidade, Paulo, alguns desses cristãos, eles queriam que os gentios eles se tornassem cerimonialmente judeus, né, que eles passassem a fazer todos aqueles rituais que os judeus faziam, respeitassem, né, todas aquelas leis, né, e Paulo ele não estava de acordo com isso. Ele estava preocupado de que o Evangelho da Graça ele poderia ser denigrido em função de todas essas leis, né, dessa conduta legalista, né, daquelas pessoas. E o legalismo, muitas vezes, ele nos leva a desprezar pessoas não cristãs, né? Assim como aqueles judeus naquela época, eles achavam que se algum gentil aceitar Cristo ou se tornasse cristão, ele precisava também, né, praticar, né, aqueles rituais, né, obedecer aquelas leis. Hoje também, às vezes, se a gente para pensar, quantas vezes a gente cai, às vezes, em julgamentos, né, mesmo sem querer, em função de pessoas que não estão na igreja. Não vai na igreja porque está muito preocupado com aquilo que o testemunho do irmão, né? Não vai na igreja por várias questões, né? E a gente precisa ficar atento de não ser um cristão que julga, né? Nós não estamos na posição de um juiz ou de um advogado de acusação, né? A nossa posição, né, nesse tribunal é uma posição de testemunha, né? A gente deve testemunhar da nossa fé em Cristo, deve falar apenas a verdade daquilo que a gente encontra na palavra, né? E o julgamento para as outras pessoas não cabe a nós, né? Deixa o julgamento para o Senhor, né? O que a gente pode fazer é estar levando essas pessoas em oração a Deus. E Paulo, né, nesse sentido, ele pede ajuda a Deus para fazer exatamente